Iniciando aqui, nós temos o porquê dos telhados verdes, dessas coberturas. Né? Vai estar claro a infraestrutura urbana que nós temos, uma infraestrutura linear. A água chega de longe, ela também, a água que é tratada, é utilizada dentro da habitação, ela passa a ser tratada também longe, um lugar, uma ITE, uma estação, quando é tratada. Aliás, no Brasil, 90% da água de esgoto, ela vai sem tratamento próprio, né? Ou vai ser infiltrada, ou vai passar a arroios, né? Ou rios, e vai fazer a poluição. É bastante evidente. Aqui em São Paulo, nós estamos nas regiões mais desenvolvidas do país, né? E o rio, todos os rios que passam por aqui entram limpos e saem terrivelmente sujos, né? Não é nem um pouco assim poluídos, né? É demais, né? Mesmo com todos os tratamentos, isso é impróprio. Bom, o que nós temos, a nossa sugestão então é romper com essa lógica, né? Que é uma lógica linear, e formar uma lógica no sistema integrado, de uma economia circular, né? Então abordar isso de uma forma completamente distinta, porque esse sistema para nós ele está praticamente falido. É evidente que isso não vai acontecer de um dia para o outro, mas eu quero que vocês analisem, tá, as vantagens que nós teríamos de adotar um sistema de economia circular de água. Bom, nós nos livraríamos do sistema de cloacal, não haveria necessidade, prédios novos, né, construídos poderiam ser independentes da rede cloacal, independentes da rede pluvial e também independentes do próprio caminhão do lixo. Essa é a proposta que nós estamos fazendo. O lixo orgânico, né, que também é uma das fontes de problema que nós temos nas cidades, são os locais para dispor os resíduos sólidos. O sistema também ele tem uma grande vantagem, que é a economia de energia, na ordem de 40%, nós podemos dizer até, energia de climatização, e outras energias que envolvem esses outros processos que nós falamos. E também uma economia muito grande de água potável. Bom, no sistema, no vermifiltro, normalmente numa sistema de fossa séptica, o sistema que nós temos, vocês têm ali até não colocar papel higiênico no vaso, né? Bota no cestinho, tem até uma propaganda, né, que fala do cheiro do cestinho, que é uma nojeira. Tá bom? O nosso sistema pode, ele aceita que joga todo o papel higiênico para dentro e também todos os restos de comida, restos de cozinha. Tá? É uma coisa que não tem, né? O lixo aqui tem que guardar, às vezes de um dia para o outro, 2, 3, então, às vezes no condomínio, no edifício, quando olha aquele cheirão, bom, é o lixo que está ali esperando para ser jogado fora, que não tem lugar próprio. Os restaurantes tem também que manter uma sala com ar-condicionado específica para lixo. Daí, quando na verdade isso aí pode então ser utilizado. No nosso caso ali no vermifiltro, aí ele recebe água cinza, água negra, gordura, não precisa caixa de gordura, facilita muito o projeto. Bom, o que ocorre? Como é que é o sistema então? A primeira fase nós chamamos de vermifiltro, e quem faz o trabalho são as minhocas. Né? Isso é uma novidade no mundo. Há cerca de 15 anos atrás, um chileno médico, o José Torra, ele foi o responsável, né, pelo início, ele que deu a ideia, né, que ele poderia usar a questão da compostagem, não só para compostos sólidos, né, que já é conhecido aqui, não, todo mundo conhece o sistema de minhocas para resíduos sólidos, mas também para esses resíduos do sanitário, para tratamento e muitos outros tratamentos. O sistema também pode ser utilizado para indústrias. Isso é só para cá, não é só para casa, é para casa, para hotéis, para condomínios, para edifícios, para toda e qualquer obra que tem, que tiver um resíduo orgânico, tá? Ele poderá ser utilizado com muita vantagem. Tá? Bom, então as minhocas vão comer toda essa parte, é filtrado, tá? E a minhoca vai rapidamente consumir com aquele DBO que está ali acumulado, o papel higiênico, o sólido, todo aquele resto de comida, ele vai consumir com aquilo rapidamente.
E a minhoca, claro, a grande vantagem, estava falando aí, que o sistema não tem resíduo sólido, né? Mas por quê? O coprólito, que são as fezes da minhoca, vocês, obviamente, como é que vai sumir tudo? Alguma coisa tem que ir. Bom, se a minhoca não come, ele termina caindo com a água, ele vai percolando, descendo e chega na parte inferior do vermifiltro, onde ele é bombeado, então, para cima, né? A eficiência desse vermifiltro, para ter uma ideia que vocês podem estar perguntando por agora, ali, ó, 90% para DBO, 80% a 90% DQO, etc. Ele vai em todos esses parâmetros que nós temos comparativos, para quem conhece a questão da engenharia ambiental, estão bem claros, né? Para quem não conhece, olha que o número 90% é um número elevado para uma passagem, né? Isso aí ocorre, por exemplo, tempo de residência numa fossa séptica, passa lá um tempão e não limpa isso aí, né? Além disso, tem outras vantagens que nós não estamos nem sonhando. Tem a questão da desinfecção, então a minhoca come esses ovos, né, enfim, eumintos, nematóides, outras coisas, né, consome com isso aí também. E é um bioacumulador que vai retirar, então, os metais pesados, o estradiol. O que é a estradiol? É pílula, né? Hoje a gente pensa, a nossa água de esgoto, ela está seriamente contaminada. O pessoal pensa, não, o pessoal passa até em conversa, digo, não, mas eu tenho um sistema aqui da rua aqui, que é bom, eu boto para a rua, me livro do problema, né? E a responsabilidade. Na verdade, essa água está carregada, né, com esse estradiol, com o Prozac, né, que tem antidepressivos. Isso é um mal, né, que nós temos na nossa sociedade, talvez por ela ser tão desprovida de vegetação, essas nossas cidades, é que nós tenhamos talvez todo esse mal, né, das depressões, enfim. Bom, o fato é que esses fármacos, né, eles vão ocasionar problemas lá adiante na natureza, o equilíbrio ecológico, né, são hormônios, tá? O peixinho com o Prozac, ele fica muito mais valente, sai brigando, tá? É verdade, isso o pessoal já fez esse levantamento. Tá? Inclusive, pela questão do hormônio, os peixes, já foi um trabalho, né, inclusive na Flórida, o pessoal fez, com relação do sexo dos jacarés, né, lá crocodilos, lá dos lagos. Então, o jacaré estava tendo problemas afetivos lá, então, ao fim de não sabia onde se colocar, lá, os jacarés machos estavam se tornando mais raros, né? O número de machos na população, em função, acreditam eles, então, dessa concentração de hormônios. Então, são responsabilidades que nós temos, né, do tratamento da água, e que não adianta delegar isso à parte popular, enfim, a Sabesp, porque se eles não estão cuidando disso com toda a forma que deveriam. Tá? Bom, depois da parte do vermifiltro, ele vai para a parte do superior, onde o telhado verde, né, ele passa a compor. A nossa proposta agora de telhado verde, nós fomos pioneiros na parte de apontar em cima, né? Enfim, tá? Bom, é esse piso elevado, né? Um piso elevado com o sistema laminar. Então toda essa parte aqui é com água. Em cima tu não tem água nenhuma depositada, então não tem problema de dengue, de mosquito, de nada. Essa aqui é a parte do lago, a aquacultura. Para que serve a aquacultura? Nós podemos criar, entende, o peixe como um indicativo que essa água está boa. Tudo isso aí também é uma questão lúdica. A pessoa pode olhar peixinhos vermelhos, enfim, a água está boa, ela está ali já, ela passa, né, por essa torre verde que nós chamamos, ela sai do vermifiltro, entra na torre verde, onde ela perde bastante nitrogênio, né, e passa também aqui onde ela tem um tratamento de raízes, né, nessa parte de baixo, as raízes das plantas são oferecidas, né, então o sistema wetland, para quem então conhece o tratamento, o banhado construído, e não um sistema muito eficaz, muito eficiente. Com isso, a nossa telhado verde, ele é também um sistema de captação de água de chuva. Tá? Ele tem dupla ou tripla finalidade. Ele é um telhado verde, é um sistema de captação de água de chuva. Onde é que nós vamos conseguir água para irrigar o nosso telhado verde?
Vocês estão olhando sistemas aí pela feira e verificando, né? São sistemas normalmente de substrato, de solo, coloca ali em cima, mas isso precisa ser irrigado. Como é que isso vai para uma cidade lá como o Rio de Janeiro, sistema com esse tamanho, né? E a água vai tirar da onde? Vai tirar da água da torneira, a água que tem disponível para todo mundo é água tratada, né? E que é um contrassenso não utilizar água tratada para irrigação. Nós utilizamos então essa água da chuva, né, junto com a água de esgoto, mesmo porque a água da chuva pode faltar. Em Brasília ficam 6 meses praticamente sem chover. Nesse aí ele está todos os dias, por uma família, uma casa, são 1.000 litros. Né? Enfim, se é uma residência, um edifício com 100 pessoas, 200 pessoas, muito mais a quantidade de água que nós vamos ter diretamente contribuindo. Ela vai ter um tempo de residência aqui em cima, que é proporcional ao volume do próprio prédio, tá? E poderá, a partir daí, então, também continuar o tratamento. Nós vamos verificar aqui. Bom, aqui está o sistema laminar, também de como ele funciona, né? Então, esses módulos, um justaposto um lado do outro. Isso aqui é um edifício aqui em São Paulo, né? Ele serve também, um outro ponto, né, para os arquitetos, ele serve como reservatório de amortecimento de água de chuva. Quando chove, nós podemos deixar essa parte ali, o nível um pouquinho abaixo, uns 5 centímetros abaixo do nível máximo, que seria o nível de transborde. Com isso, o que vai ocorrer? Quando na hora do temporal mesmo da chuva que nós precisamos, esse nível vai subir e depois, por um ladrãozinho pequeno, uma velocidade pequena, ele vai baixando de novo e com isso faz as vezes do reservatório de amortecimento, que no caso não precisaria, mas se é lá embaixo, ele pode ser lá em cima, né, e ter já completamente amortecido e talvez até infiltrado essa água, que nem vá para pluvial nenhum. Mas serve esse sistema laminar também para uma exigência legal, cumprir com uma exigência legal de uma forma muito econômica. Isso vai sair mais barato do que as situações convencionais. O que é então esse sistema por baixo, o wetland, né? Então ali estão as raízes sendo oferecidas, são as plantas que fazem o tratamento? Não são as plantas, são os micro-organismos. Os micro-organismos, eles pegam aquele patógeno, que é por isso que nós tratamos o esgoto, para retirar os patógenos, e vão destruindo, né? Desmontando aquilo e as moléculas e colocando em forma simples que vão formar outros seres, né? Então vai formar a minhoca, o peixe come a minhoca. Isso, antes disso, tem toda uma cadeia ali de biorremediação de micro-organismos, né? De cujo micro-organismos se alimentam também as minhocas daquela mucilagem, né? Então isso vai ser transformado, né? Então o que nós estamos propondo aqui não é só recirculação, né? Vocês poderão até achar engraçado o negócio, mas é sério. Não é só a recirculação da água, mas também a recirculação das proteínas, dos alimentos, dos nutrientes. Tá? Nós vamos literalmente comer dali. O que nós contribuímos ali no sanitário, na parte da manhã, podemos estar jantando de noite como peixe. Beleza? Isso você pode achar, não, mas que nojo essa coisa. Não, mas não. É assim que nós nos alimentamos. Uma forma um pouco indireta, mas todo o detrito ele é um adubo que vai fertilizar e nós vamos nos alimentar daquilo lá. Bom, por que não aproveitar essa ideia em termos de resíduos industriais até, né, ou resíduos urbanos, e transformar isso em proteína, em alimento para alguém ou para alguma coisa, que seja para a ração de cachorros, minhocas, né, pode ser utilizado. Então nós olhamos assim, dentro da cidade nós passamos a ter, em termos de não só do reuso, né, uma ideia nova, da água, né, mas também depois o aproveitamento dessa água para arrefecimento. Vamos usar essa água no quê? Nós vamos utilizar alguma coisa que vai nos dar lucro. Né? Lucro através da economia pelo arrefecimento evaporativo do prédio, que é o que nos está dando o sistema integrado. Né? Aí a eficiência também do wetland, né? Vocês podem ver que também que os números são altos, são padrões para o wetland,
né? E eles se cumprem perfeitamente. A fase 3 que nós estaríamos é a utilização disso, né? Que nós vamos ter ali a parede verde e também no sistema brise vegetal. Esse aqui é o sistema brise vegetal, esse aqui, né? Ele vai uma floreira dessas por andar. E nós podemos fazer uma fachada com 20 metros, nós temos aqui uns edifícios também, aqui no Siena Madureira, já feito com isso aqui, tá? São poucos exemplos, infelizmente é uma coisa que está iniciando, poucos exemplos no mundo, né? Ou aquele outro prédio que foi citado no Chile, alguns outros, né? São, na verdade, os poucos exemplos que nós ainda já temos. É um campo muito fértil, ainda que nós temos muito a evoluir nisso aí. Então, o sistema basicamente ele é muito simples, é uma estrutura, né, que nós grudamos na parede, uma calha que colocamos ali e está feita a floreira isolada, completamente isolada do prédio. Você sabe que todos esses problemas, essa questão de floreiras já antigas, né, o problema principal que o arquiteto não gosta é justamente a infiltração. Esses aqui são completamente isolados, né? O próprio sistema aqui de parede verde, então ele é completamente isolado, ele cai de cascata, é ligação de um para outro, existe comunicação, inclusive do sistema radicular na questão vertical, né? E tu irriga somente de cima e o resto cai por cascata, de cima para baixo, né? Então o sistema que já faz aproveitamento, né? E própria limpeza da água, como ele cai em cascata, né? Ele termina ocasionando, ele faz parte então integrante da limpeza da água, enfim, tudo aqui tem uma outra finalidade. Bom, a fase 4 seria a fase de armazenamento da água na parte inferior, né, que nessas cisternas do chão, isso aqui é opcional, se precisamos ou não, se queremos mais águas, então nós vamos armazenar essa água também aqui, e logo tem um ladrão e tem uma outra cisterna que seria uma cisterna de infiltração. Então vai infiltrar o restante para o subsolo e não precisamos mais com isso do pluvial. Essa aqui essa cisterna, né, um cone virado para cima e um virado para baixo, ele enche com brita e isso aqui pode passar um caminhão em cima sem problema, tem uma resistência muito grande. Então, o sistema de ecopavimento também, um pavimento permeável, pode ser com brita ou com grama, né? Ele faz essa absorção total da água. Né? O que nós ganhamos com isso tudo aqui é uma eficiência bastante grande por simulação computadorizada, né? Tanto no envoltório do prédio, aqui nós estamos olhando, isso aqui seria para um prédio térreo, né? Então o brise vegetal tem uma contribuição pequena e o telhado verde uma contribuição maior, porque ele tem muito mais telhado do que paredes. Mas isso pode inverter se for o caso do edifício, onde a fachada dele poderá ser aproveitada, então, o brise vegetal para sumir com calor ali, né? E isso aparece na simulação computadorizada, podendo ser comprovada a eficiência do sistema mesmo antes de utilizá-lo. Então, o sistema, então, aqui é economia circular, e eu fico à disposição, acho que no tempo que mais ligeirinho um pouquinho, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida sobre o sistema novo, com certeza, né, eu estou à disposição para responder. Então está aberta a sessão de